mas aquele que está e sempre esteve, Ele tem o governo em suas mãos. E Ele está olhando nos teus olhos hoje, usando a minha vida para dizer: cadê tua expectativa? Eu vejo lamento, eu vejo medo, eu vejo conversa fiada, eu vejo conversa fútil, eu vejo ironia, eu só não vejo expectativa. Eu quero ler um texto com vocês em Deuteronômio, capítulo 21. Nós vamos ler 21, do 15 ao 17. Diz assim o texto: o povo de Israel estava para possuir a terra prometida. Ainda não haviam entrado lá, mas as porções da terra já estavam sendo separadas a estas mulheres. As filhas de Zelofiade tiveram coragem de questionar o que já havia sido escrito em Deuteronômio 21, 15. Agora eu quero ler com vocês em Números capítulo 27, versículo 1 em diante. Números 27, 1 em diante. Diz assim: aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José, e os nomes de suas filhas eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade, e disseram: nosso pai morreu no deserto, e ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado, e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã, por não ter tido um filho? Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor, e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofiade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os seus parentes e seu pai, e pai delas, e lhes passará a herança do seu pai. E diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. E se ele não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. E se ainda seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo do seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Vamos orar? Senhor, fala conosco nesse domingo, Pai. Um domingo diferente. Domingo passado estávamos aqui, igreja lotada, 4 cultos. E hoje vejo essa igreja vazia. E a igreja de Cristo espalhada em suas casas, conectadas pela internet. Fala conosco, Pai, num tempo de tanta incerteza e dúvidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo uma fase muito complicada, uma fase de angústia, uma fase de incerteza, uma fase de que os otimistas estão pessimistas. Pessoas que normalmente, dificilmente têm dificuldades em ter bons horizontes, estão à mercê do que vai acontecer. O texto que li fala de 5 moças, filhas de um homem chamado Zelofiade. 5 moças que passam e nascem no deserto. E depois de 40 anos no deserto, o seu pai, Zelofiade, morre no deserto. Ela não tem irmão homem. E a lei não permitia que mulheres administrassem herança. Mulheres não poderiam ter direito, está muito claro. Deuteronômio 21, do 15 ao 17, eu não vou nem ler, mas você pode ler depois. Deixa muito claro na lei de Moisés, que quando o pai morresse e não tivesse um herdeiro homem, deveria chamar um tio, um primo, um familiar homem para cuidar do dinheiro, da herança. E agora essas 5 moças estão vivendo uma fase onde elas precisam viver, mas o pai morreu, e aquilo que era para ser delas, não pode ser delas, porque elas pela lei, não podem assumir herança. A gente está vivendo uma fase onde muita coisa nossa, que é nossa por herança, nos está sendo tirada. O direito de ir e vir. Agora temos que ficar em casa. Não estou criticando a decisão do governo, que foi sábia. Temos que ficar em casa mesmo. Mas você pode obedecer o governo, mas não dá para gostar disso. Ver o comércio fechado, numa época onde
O Brasil estava projetado para crescer. E agora tudo fechado, shoppings fechados, comércios fechados. É como se aquilo que era para ser nosso nos é tirado. O que você faz quando aquilo que era para ser seu lhe é tirado? O que você faz quando algo que você sabe que era para ser seu, agora não pode mais? E o pior de tudo, quem dizia que não poderia mais, essas 5 moças, era a lei de Moisés. Mas essas moças nos dão uma aula, porque diante de uma norma, diante de uma lei dizendo você não pode, elas não fazem cara de paisagem e vão para a cama chorar, mas elas vão falar com Moisés. Você tem a capacidade de falar sobre coisas que já tem legalidades dizendo você não é mais capaz? Você tem coragem de fazer orações tocando em assuntos que o teu dinheiro não consegue mais resolver? Você tem coragem de dobrar teu joelho na presença do teu Deus e tocar em assuntos que, humanamente falando, o apoio humano já se encerrou? Porque quando os pais dessas 5 mulheres morrem no deserto, e a lei de Moisés diz, vocês não podem assumir herança, elas não colocam a cabeça entre as pernas e vão chorar. Elas vão tocar no assunto. Elas vão quebrar um paradigma, um modelo. Porque até antes delas, nenhuma mulher ousou em enfrentar uma lei. Até antes delas, todo mundo baixou a cabeça diante daquilo que lhe falavam. E eu não estou falando de rebeldia não, estou falando de ousadia. E elas vão tocar no assunto com Moisés. Elas chegam para Moisés e falam, olha Moisés, é certo que a herança do nosso pai, que morreu no deserto, seja dado a um primo, a um tio? É certo que nós não assumimos a herança? Elas não estão se rebelando contra a lei, mas elas estão tendo ousadia de tocar em assuntos que covardes não tocariam, em assuntos que pessoas comuns não tocariam. Vou dizer uma coisa para você, vitória, vencer em crise, não é coisa para qualquer um. Qualquer um estufa o peito na vitória. Qualquer um estufa o peito quando compra um carro. Qualquer um estufa o peito quando a conta bancária está gorda. Qualquer um estufa o peito quando pega uma linha de financiamento do BNDES, do banco, e consegue abrir um negócio próprio. Mas são poucos que estufam o peito para tocar em assuntos quando a lei diz, acabou. O que é teu não vai ser mais teu. E uma pessoa comum nessa fase se entrega, porque afinal de contas, o que eu vou fazer contra a lei? Quantas pessoas no chão, porque estão obedecendo leis que Deus só permitiu para saber quem é o homem ou quem é a mulher que vai ter ousadia de só perguntar. Quando essas 5 jovens vão falar com Moisés sobre o direito de herança a uma mulher, elas não vão lá para ameaçar Moisés, fazer greve, crise, não. Elas vão lá para tocar no assunto. Elas vão lá tendo a capacidade de ousar a pedir algo que é impossível. Era impossível uma mulher ter herança, gente. É impossível o comércio prosperar nessa fase. É impossível prosperar financeiramente nessa fase. Por que é impossível? Porque a lei diz isso. Qualquer especialista econômico vai dizer, é hora de quebrar. Mas essas meninas, elas, as 5 moças, a lei dizia, vocês não podem ter herança, e elas vão falar sobre aquilo que é impossível. Você consegue fazer uma oração maluca hoje? Uma oração insana, e começar a pedir o que é impossível? Dizer que ao invés que todo mundo vai quebrar, você não vai quebrar, muito pelo contrário, essa fase vai ser a fase que você vai mais prosperar.
No momento que está todo mundo ficando doente, você vai ficar saudável. Essas moças, elas corriam o risco de serem apedrejadas. Essas moças corriam o risco de irem à presença de Moisés e serem apedrejadas. Mas quem não entra no campo por medo de errar, nunca vai sair da posição de espectador. Olhe para mim aqui, ó. Olhe para mim. Quem se poupa, quem se preserva por medo de errar, nunca vai sair da fase de espectador. Olhe para mim aqui, ó. Quem não entra em campo, ei homem, engole essa lágrima aí. Quem não entra em campo por medo de se expor, vai passar a vida inteira como espectador. E é isso que você quer para você? Crise é solo fértil para pedir impossíveis. Crise é solo fértil para pedir o impossível. E essas 5 mulheres vão. E como é que elas vão? Elas queriam entrar em Canaã. Eu não vou morar na terra prometida vendo a herança do meu pai na mão do meu tio, do meu primo. Elas vão falar: Moisés, nos deixa assumir a herança. Elas não estavam na terra, mas elas queriam dizer: eu não estou em Canaã ainda, mas quando eu colocar meu pé, eu quero o que é meu. Eu sei que você não está vivendo a vida que queria, não está morando onde queria, não está tendo o emprego que queria, mas está na hora de começar a olhar para quem você quer se tornar, e começar a quebrar maldições e sentenças espirituais. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh meu Deus, elas estavam cheias de expectativa. A lei dizia: vocês não podem assumir herança. Mas o não do homem, o não da lei, o não da economia, o não da política, não arrancou delas a expectativa de tocar no assunto. Levanta dessa cama, joga esse remédio desgraçado no lixo, engole esse choro, porque a fé é uma expectativa. E se você não tiver expectativa, você não vai falar disso com Deus, você não vai dobrar teu joelho para falar disso, você vai sepultar aquilo que Deus só queria que você fosse ousado, você vai enterrar aquilo que Deus só queria que você fosse corajoso. O pecado nos fez covardes, o pecado empurrou Adão e Eva para trás das moitas, mas Deus espera que você, como essas 5 jovens, mesmo diante das legalidades, mesmo diante das leis, mesmo diante da economia, do coronavírus, que você não seja um doente, que você não seja um falido, mas que mesmo ainda morando no deserto, dobre o joelho e diga: o que você quer viver em Canaã? O que? Uma pulga motivada enlouquece um cão. Uma pulga motivada enlouquece um cão. Uma pulga só faz um cachorro ficar tocando violão o dia inteiro. O dia inteiro. Porque uma pulga decidiu ficar mais motivada do que as outras. Nunca foi você, nunca foi teu dinheiro, nunca foi tua inteligência, sempre foi Deus. E a única coisa que Deus espera é que você tenha expectativa. O pai dessas 5 jovens morreu no deserto. Zelofiade morreu. Quando alguém morre, o que se faz? Enterra. Acabou o assunto. Eu vou aceitar o que está para vir. A lei de Moisés dizia: mulher não assume herança. Se não tem irmão homem, a herança vai para alguém, menos para elas. Mas elas falam:
eu não vou morar de favor. Eu não vou viver de favor. Você vai viver de favor? Você vai viver de puxadinho? Você vai viver de esmola? Você não vê a hora do banco abrir para tentar implorar para o gerente? Está preocupado com o convênio? Cadê aqueles que são nascidos de Deus? Essas 5 jovens nos dão uma lição de olhar para uma lei e dizer: eu vou ainda tocar no assunto, porque eu tenho uma expectativa e eu não vou morrer. Se você não tiver uma expectativa, você vai quebrar, porque aquele que começou a boa obra, Ele é o mesmo antes dessa crise chegar, e o trono não está ameaçado. Essas 5 mulheres confiam nas promessas. Eu quero te animar hoje. A romper os limites que a vida colocou em você. Eu quero te motivar hoje a romper as caixinhas que a vida colocou em você. Eu respeito o governo brasileiro e é por isso que fechamos a igreja. Mas acima do governo está o meu Deus, e a minha vida está nas mãos dele, não nas mãos do governo, não nas mãos da economia. Quem são os homens para dizer como vai ficar o Brasil? Projeções, análises. Médicos não sabem nada, advogados não sabem nada, eu não sei nada, mas aquele que está e sempre esteve, Ele tem o governo em suas mãos, e Ele está olhando nos teus olhos hoje, usando a minha vida para dizer: cadê tua expectativa? Eu vejo lamento, eu vejo medo, eu vejo conversa fiada, eu vejo conversa fútil, eu vejo ironia, eu só não vejo expectativa. Essas 5 mulheres, e sabe o que aconteceu com elas? Sabe o que aconteceu? Elas foram falar com Moisés, e sabe o que Moisés disse? Eu vou orar. Quem deu a lei a Moisés foi Deus. Deus disse para organizar o povo que mulheres não poderiam assumir herança. Mas as 5 mulheres agora, que mesmo diante de uma lei contrária, tocam no assunto, Moisés diz assim: vou falar com Deus. Moisés ora, e o que Deus diz? Moisés, por causa dessas 5 mulheres, 5 moças, que tiveram a ousadia de tocar num assunto que qualquer pessoa comum engoliria seco e falava: é assim que é a vida, é assim que é a história. Ao invés de se moldar ao natural, elas tiveram a ousadia de trazer uma expectativa diante de algo que é impossível. É impossível mudar a lei. E o que Deus disse? A partir de hoje, não só elas vão poder assumir herança, mas a partir delas, todas as mulheres que ficarem órfãos de pai e mãe e não tiveram irmão, não tiveram um irmão homem, elas podem assumir herança. Tem muitas leis que teu pai não enfrentou, tua mãe não enfrentou, teus avós não enfrentaram. E infelizmente, a gente não pode assumir a responsabilidade pelo que aconteceu antes da gente. O que aconteceu antes de mim, eu só lamento, mas eu quero mudar várias leis a partir de mim. Aquilo que limitou meus avós, aquilo que limitou meus pais, não vai limitar minha vida e não vai limitar os meus filhos. Aquilo que limitou meu tataravô, o limite que fizeram morrer na bebida, morrer no álcool, morrer nas drogas, morrer a míngua, na minha vida não. Eu vou até Deus, e mesmo que todos digam: isso é marca da sua família, isso é marca da tua história, eu vou dizer: não é marca porcaria nenhuma, não é marca coisa nenhuma. Eu vou falar com o meu Deus, porque eu sei quem Ele é, e eu sei que eu vou ouvir. E o que as mulheres ouvem? A partir de agora a lei mudou. Eu quero encerrar dizendo para você o nome dessas mulheres.
São 5. E eu fui no original buscar o nome delas. As 5 filhas de Zelofeade. A primeira delas é Macla. Sabe o que significa Macla? Levanta a mão. Levanta a mão. Macla significa aquela que mesmo fraca gera. Nessa fase, mesmo sem perspectivas humanas, na fase da fraqueza, você vai gerar. Eu profetizo isso. Na fase da fraqueza, a tua casa vai gerar, o teu comércio vai gerar, o teu emprego vai gerar. A segunda filha, a primeira é Macla, a segunda filha é Noa. Noa significa aquela que ninguém detém. Levanta as mãos para cá. Ninguém vai deter você, ninguém. Nem médicos, nem coronavírus, ninguém vai deter o que Deus tem para você. Não se preocupa, não precisa adiar os planos não. Não precisa adiar nada, Deus está no controle. Noa, aquela que ninguém detém. A terceira filha, Ogla. Ogla quer dizer aquela que anda mesmo com os pés amarrados. Viu meus pés aqui? Aquela que anda mesmo com os pés amarrados. Mesmo com os pés amarrados. Aqui ó, amarrou um do outro. Não dá para andar. Não dá. Mas você vai andar em fases que não dá para andar. Você vai fazer em fases que não dá para fazer. Você vai viver e vai produzir em fases que não dá para produzir. Você vai colher e vai faturar na tua empresa em fases que não dá. Você vai ver tua casa tendo alegria numa fase que não dá. É a unção de Ogla. A quarta filha é Milca. Milca é aquela que tem autoridade. Autoridade. Autoridade não é autoritarismo, não é gritar, quebrar copo. Autoridade é abrir a boca e o diabo se prostrar. É abrir a boca e as enfermidades serem curadas. Eu profetizo a unção de Milca na sua vida. A autoridade. E a última filha é a Tirza. É aquela que é aprovada. É aquela que é aprovada. É aquela que ouve de Deus. Porque você foi ousada. Porque você teve uma expectativa. Porque você teve coragem de pedir no impossível o que ninguém pede. Eu vou aprovar você. E vou mudar a lei a partir de você. Eu sei que o deserto tirou muita coisa de você. Vem aqui pertinho aqui, ó. Vamos bater um papo aqui rapidinho. Eu sei que o deserto tirou muita coisa de você. E o deserto trouxe muitos nãos para você. Muitas proibições. Não pode, não pode, não pode. E diante de algumas leis espirituais, humanas, biológicas, a gente olha para os outros e vê como os outros reagiram e a gente faz igual. Só que se você for igual, o seu resultado é igual, a sua vida é igual. Milagres não são gerados em pessoas iguais. O sobrenatural só é gerado por pessoas sobrenaturais. Essas 5 mulheres, a lei de Moisés dizia: vocês não podem herdar o que é do seu pai. Só se tivesse o irmão homem. Elas não vão para casa chorar. Não. Elas vão falar com Deus. E o que Deus disse? Que bom que você veio tocar nesse assunto. Que bom. Eu estava esperando alguém na história ter coragem de tocar num assunto que ninguém toca, para eu mudar a lei e abençoar você e a sua descendência. Receba essa palavra. O coronavírus está nos dando a oportunidade de mostrar ao mundo como um servo de Deus reage. O coronavírus está nos dando a oportunidade de mostrar ao mundo como um servo de Deus reage. E que você reaja de uma forma onde o que os nossos antepassados não mudaram, você mude. Porque Canaã é para você. E você vai morar lá. Pai, eu oro. Eu oro com todos que estão conectados aqui agora. Todos que receberam um não. Todos que receberam uma legalidade dizendo: chega, é o teu limite, é o teu teto, não há mais o que fazer, o remédio não cura mais, é hora de fechar as portas. Anuncia os móveis na OLX, desfaz desse negócio, destrói esse casamento, se afunda na maconha,
porque não tem nada mais que te alegre nessa vida. Teu pai morreu no deserto, e a lei diz não. A lei diz não. A lei diz não pode. Não pode crescer, não pode ser feliz, não pode prosperar, não pode. Mas eu venho aqui para dizer, como boca de Deus, Deus está te esperando. Deus está te esperando.